Fala, doutor. Oferecimento Clínica Recomeçar. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, o alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool. Dessa condição é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. O uso constante e descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. Para falar sobre o assunto, já está aqui comigo o médico da Clínica Recomeçar, Dr. Vitor Hugo, que vai tratar, Dr. Vitor Hugo Araújo, né? Que vai tratar sobre esse assunto a partir de agora. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta através do 996520105. Dr. Vitor Hugo, prazer em cumprimentá-lo, bom dia. Prazer, Fábio, mais uma vez estar aqui, sempre trazendo informação e divulgando o nosso simpósio, né, que vai acontecer dia 5 e 6 de abril, falando sobre isso, sobre os caminhos para vencer a dependência. Simpósio é 5 e 6 de abril. 5 e 6 de abril, vocês podem se inscrever através do e-mail eventosrecomecar@gmail.com e a gente vai estar tratando sobre isso, sobre esses caminhos, sobre como vencer o alcoolismo, como vencer a dependência química, trazendo todas as abordagens. A gente já teve aqui a nossa terapeuta, nós já tivemos aqui outros profissionais falando dessas várias abordagens, porque a gente precisa tratar esse indivíduo como um todo, a gente precisa abordar de todos os lados para que a gente consiga vencer essa doença que realmente é difícil de tratar, mas que a gente sabe que tem caminho, tem metodologia, tem apoio e a gente consegue sim ter sucesso no tratamento. Perfeito, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, meu nome é Jonathan. Para tratar o alcoolismo, só funciona se o paciente estiver internado? Não, para tratar o alcoolismo a gente tem várias abordagens. A gente pode tratar esse paciente desde o ponto de vista ambulatorial, que são as consultas que ele vai ao médico, desde um tratamento em clínica dia, como a gente tem esse serviço na Clínica Recomeçar, e até mesmo a internação. O que vai depender e o que vai definir esse nível de tratamento para o paciente é justamente a gravidade do quadro, é a capacidade desse indivíduo conseguir acessar e evoluir no tratamento que for direcionado e que for indicado para ele. A gente precisa lembrar que as várias formas de tratamento, inclusive a internação, pode sim ser um meio de tratar esse paciente. Pode ser a possibilidade de dar o tratamento adequado para ele, para que ele possa evoluir aí no que a gente chama de trilha de tratamento, de caminho do tratamento desse paciente, para que ele possa vencer o alcoolismo ou até mesmo a dependência de drogas. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Margarida Santos. Eu gostaria de saber qual o melhor tratamento para o alcoolismo. Pergunta aí da dona Margarida. O melhor tratamento para o alcoolismo é aquele que tenha sucesso. É aquele que a gente consiga manter o paciente em abstinência e longe do álcool. Então o tratamento ele vai precisar ser individualizado. Esse paciente precisa ser escutado, essa família precisa ser escutada, a gente precisa entender qual é o funcionamento do indivíduo, da família, do meio que cerca ele. O melhor tratamento para o alcoolismo é justamente a gente ouvir esse paciente, entender toda a dinâmica que tem ali em torno dele e ajudar nas mais diversas formas. Como eu falei, abordar através não só da medicina, mas da psicologia, do serviço social. Inclusive amanhã teremos assistente social falando sobre o papel dela no tratamento do alcoolismo. Então a gente abordar esse paciente e personalizar esse tratamento, garantindo que esse paciente fique em abstinência, se mantenha, como a gente fala, limpo do uso do álcool e possa evoluir aí, recuperando a capacidade de lidar com isso e permanecer sem. Mais perguntas aqui para o Dr. Vitor Hugo. Vamos lá, bom dia. Bom dia, meu nome é Joselaine. Eu queria saber qual é o melhor remédio que tira a vontade de beber. Vamos lá. Vitor Hugo, remédio que tire a vontade de beber? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes o paciente e a família, eles chegam com a ideia de que vai ter um remédio que vai tratar, que vai curar o alcoolismo. Sim, nós temos medicações que auxiliam nesse processo, nós temos medicações que podem ajudar o paciente, por exemplo, a suportar e a lidar com a abstinência e com a vontade de beber. Mas não temos remédios, a gente não tem tratamento medicamentoso claramente aprovado para o tratamento da dependência química. Então é importante a gente lembrar
que o tratamento do alcoolismo é primeiro uma decisão, é primeiro um objetivo de ficar sem beber. E o tratamento medicamentoso ele vai entrar muito mais do ponto de vista de um suporte, para que o paciente consiga ficar sem beber, para que o paciente suporte aquela decisão. O tratamento medicamentoso faz parte do tratamento, mas como eu falei, o tratamento no geral é muito mais amplo. Vai precisar aí da psicoterapia, vai precisar dos grupos de mútuo apoio, os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos. A grande parte da literatura que a gente tem sobre tratamento de alcoolismo vem desses grupos. A gente tem, por exemplo, os 12 passos, nós temos os programas de prevenção de recaídas, que tudo isso, por exemplo, é trabalhado na clínica, seja na internação, seja na clínica dia. A gente faz toda essa conjuntura de tratar o paciente do ponto de vista medicamentoso, tratar muitas vezes o problema de base, a doença mental de base. Às vezes o paciente é ansioso, às vezes o paciente está deprimido. Muitas vezes, por exemplo, existe uma correlação entre pacientes que têm TDAH e acabam se tornando alcoólatras. Então é importante a gente entender esse paciente no contexto geral e entender que não tem uma solução mágica. É uma questão complexa, que a solução também vai ser complexa, mas que existe. Mais uma pergunta aqui ao Dr. Vitor Hugo. Vamos lá? Bom dia. Bom dia, meu nome é Natália. É possível voltar a beber socialmente depois do tratamento? Então, a gente não indica... Mas esse beber socialmente, né, se você me permite, aí você poderia responder as duas. Quando a pessoa pode ser considerada alcoólatra? Porque tem a história do beber. Não, eu bebo, mas bebo socialmente, bebo só final de semana. A partir de que momento ela é alcoólatra? Tem medida? Tem vamos sim. lá. Então, vamos lá. O álcool é uma questão muito enraizada na nossa sociedade, o que torna um perigo muito grande e se torna muito difícil de tratar muitas vezes porque as pessoas não acessam a ideia de que o álcool passou a ser um problema. Então, sim, existe um limite ali até onde é um beber social e depois passa a ser uma dependência. A dependência ela vem quando esse paciente começa a ter problemas pelo uso do álcool. Quando ele passa a beber socialmente, quando o uso excessivamente, quando o uso do álcool causa problemas para ele, quando atrapalha o trabalho, quando atrapalha a saúde dele, quando ele vai perdendo o interesse em outras atividades para ficar bebendo, quando todas as atividades deles começam a girar em torno do álcool. Então, se for sair com os amigos, tem que ter álcool, para trabalhar tem que ter álcool, para se divertir tem que ter álcool. Isso passa a ser um problema. Para comer tem que ter álcool. E se não tiver o álcool, passa a ter abstinência, passa a ter repercussões físicas. Então, esse limite vai mais ou menos por aí. Sobre a pergunta da telespectadora, o que a gente vai responder é o seguinte: a gente não pensa no retorno ao uso do álcool. A gente pensa que o paciente que ele tem problema com álcool, ele não tem condição de voltar a beber, porque isso vai ser sim um gatilho para que ele venha se descontrolar de novo. Então, o paciente que ele passou a ter algum problema com álcool, passou a ter alcoolismo, ele não deve mais beber. A gente vai trabalhar com ele do ponto de vista da abstinência e de construir aí outras formas de se divertir, outras formas de lidar com os seus sentimentos, de lidar com suas angústias, que não seja através do álcool, porque o risco dele voltar a um uso descontrolado acaba sendo alto. Vitor Hugo, obrigado, querido. Uma boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira e boa Páscoa. Obrigado, doutor Vitor Hugo. É impressionante como esse assunto chamou a atenção. Todo mundo aqui no estúdio parado, arregalando os olhos. Lá em cima, todo mundo atento. Na redação, todo mundo parado. Principalmente para a pergunta: quando é que você deixa de estar bebendo socialmente para se transformar uma alcoólatra, né?